Os Tolos da Aldeia, texto do meu colega jornalista Roberto Samuel. A profissão de jornalista é muito jovem e, desde que nasceu, vem evoluindo, se construindo dia a dia e está longe de estar pronta, acabada. Costumo dizer que nasci jornalista, tenho essa anormalidade em minha genética. Amo e me dedico no que faço. E desde bem cedo percebi a importância e os perigos da profissão. A gente pode destruir a vida, a carreira ou a honra de uma pessoa ou de uma empresa com palavras mal colocadas, com informações inverídicas ou sem a devida apuração. Ser jornalista não é somente escrever, falar ou apresentar programas. Ser jornalista é, antes de tudo, saber que a comunicação é uma ferramenta fundamental para a boa compreensão da realidade. É uma construção cultural. É o saber que cada palavra terá efeitos diferentes em pessoas diferentes. A palavra tem força e os meios de comunicação têm o poder de ampliar o poder da palavra emitida. Ser jornalista é criar documentos para as futuras gerações. É relatar os fatos de sua época de forma fidedigna e clara. Há tempos estamos sofrendo um rebaixamento do nível intelectual, estético, ético. Nosso saber é cada dia menor e menos apreciado. A ignorância está mais valorizada do que o acumular conhecimento. A moda agora é o amadorismo. O especialista, o profissional, são menosprezados. As escolas, as universidades não são tão importantes e desejadas como antes. Em quase tudo é muito raso, feito sem capricho, sem esmero, sem um olhar profissional. Gostamos mais da piada tosca, ofensiva, do que o humor mais inteligente, com textos mais trabalhados. O chamado textão da internet não possui 5 parágrafos, puro reflexo dos nossos dias. A comunicação não ficou imune a essa cultura do amadorismo irresponsável. As mídias digitais deram voz a todos, mesmo aos que, sem nenhum preparo e sem responsabilidade social, usam perigosamente o microfone, a caneta, a câmera, correndo o mesmo risco de causar tanto mal quanto um médico que não possui um mínimo de preparo e usa o bisturi para retirar suas amígdalas. O jornalismo pertence à área da comunicação social, você sabia disso? Hoje, a aparência, a lacração, o ganhar no grito, o poder do cancelamento são mais importantes do que o conteúdo. O humano não conta mais. O médico precisa estudar antes de medicar. O engenheiro, o professor, o motorista, o farmacêutico, o operador de máquinas, todos precisam se preparar antes de começar a trabalhar. Então por que tantos querem ser jornalistas sem ao menos terem lido um livro de teoria da comunicação, saber bem o significado de cada palavra e qual o valor histórico dela, e principalmente saber se foi induzido ou se está induzindo alguém e para qual direção? Alguém aí já ouviu falar sobre a teoria da espiral do silêncio, proposta pela alemã Elisabeth Noelle Neumann? E sobre a teoria hipodérmica, a teoria dos efeitos limitados, a teoria crítica da escola de Frankfurt, a teoria do agendamento, gatekeeping, newsmaking? Adolf Hitler foi eleito democraticamente. Levantou a Alemanha no pós-Primeira Guerra Mundial, que estava fundada em hiperinflação, dívida e fome. Em poucos anos, fez da Alemanha uma grande potência mundial. E de forma eficiente, feito uma linha de produção da morte, matou 500 mil de ciganos, 6 milhões de judeus, 7 milhões de soldados e civis soviéticos, e os que não eram considerados arianos. Eu não vou explicar o significado da palavra. Andando pelas noites, finais de semana em São Paulo, na minha adolescência, conhecia um pessoal estranho que se dizia nazista. Se vestiam como se fossem metaleiros, apreciadores do heavy metal. Mas um deles era negro. Havia pardos, nordestinos e também um oriental. Dos integrantes, apenas 2 eram realmente brancos. Ou seja, eles não tinham a menor ideia do que pregavam e como agiam os nazistas alemães. Para falar e defender algo, é preciso conhecer quem, onde, como, quando, porquê e a quem interessa. Pensando bem, somos mesmo tolos.